Vou ficar aqui. Aquele púlpito ali é só para o pastor, cobre o pastor todinho. Só mostra a minha cabeça, eu sou do tamanho... Eu sou um pouco maior do que ela, viu? Mas aí vai ver da minha cintura, ela é mais baixinha. Mas quem é que está feliz hoje? Amém. Temos motivo, né, irmão? Está feliz, né? Independente do mundo lá fora, viu, irmão? Se nós olhar para lá fora, realmente nós vamos só reclamações, tristeza, mas nós temos motivo. Todo mundo aí está caminhando, está falando, né? Alguns já têm até já sua rendinha certa, outros estão buscando, mas tudo isso é lá aquilo que Paulo fala em Romanos 8, 28, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é interessante que ele vai dizer quem ama a Deus, mas segundo é a vontade dele, é os propósitos dele. Quando nós entendemos isso, é que nós descansamos no Senhor, né? Mas não é isso que eu quero falar com os irmãos, não. O tema que foi passado para mim foi um tema meio diferente. Igreja física e igreja espiritual. Vamos abrir Efésios 2. Vamos ler do 19 ao 20, 2 versos. Pedir que coloque aqui, por favor, para nós compartilhar esse versículo. O que é que o Espírito Santo falou a Paulo naquela época e vai falar a nós hoje. Efésios capítulo 2. Efésios 2, vamos ler o verso 19 e 20. Toda a igreja. O 20. Aí esses versos está a igreja, que ela é física, que somos nós, e também entra a igreja espiritual. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, estamos mais uma noite na Tua casa, Senhor Deus, e com nossos corações felizes, porque em tudo, Senhor Deus, o Senhor demonstra, ou vendo ou não vendo, o Senhor demonstra o Teu amor para conosco. E é por isso que estamos aqui, querendo mais aprender do Senhor, Deus. Fala aos nossos corações para que possamos guardar, porque sabemos que os dias lá fora vai exigir de nós mais do Senhor, e é por isso que estamos aqui, Deus, em nome de Jesus, amém. O que Paulo quer nos ensinar aqui nesses 2 versos, 19 e 20. Paulo nos chama, irmão, para nós entendermos essa grande obra que Deus colocou sobre as nossas vidas. Deus está falando ali através de Paulo, o Espírito Santo dizendo para aquelas igrejas, olha, agora, bota aí o verso 19. Agora vocês não são mais estrangeiros, forasteiros, cidadãos, antes cidadãos, agora somos santos e membros da família de Deus. Deus tem uma grande obra nas nossas vidas, irmãos. E essa obra, ela tem que ultrapassar além das nossas imaginações, além das nossas ações. Essa grande obra que Deus colocou sobre nós, sobre essa igreja, que Paulo quer dizer aqui, que quando nós viemos lá de fora, alguns eram estrangeiros, forasteiros, cidadãos, mas devemos avançar, devemos sair dessa natureza só humana, desse costumeiro, muitas das vezes de só, o domingo eu vou à igreja, ou a quarta eu vou à igreja. A igreja é bom, é um ambiente gostoso, é um ambiente, muitos têm até como uma questão de entretenimento. Se eu não estou falando, a palavra é tão difícil que eu estou... Muitos têm como isso, e não é só isso, irmão. A obra que Deus foi, que Ele veio, deixou a sua glória, foi naquela cruz, o processo todos nós conhecemos, e agora nós somos chamados a ser santos e membros da família de Deus.
é uma missão que Paulo quer trazer agora para a igreja lá e para nós, é que essa igreja física, ela tem que ser muito mais além de só uma questão costumeira, é uma questão de crescimento. Paulo traz uma ilusão aqui de uma construção em nossas vidas, de um alvo muito grande sobre nós, de igreja, de uma coisa de sair daquilo que aos olhos do homem, aos olhos do mundo, das coisas que muitas das vezes nós só ouvimos por alguma missão, ou por alguma ação, ou porque alguém nos chama. Paulo está trazendo para a igreja lá que é muito mais do que isso. É uma grande construção que Paulo quer falar a nós. É como se fosse um edifício enorme, em cada... E Deus é interessante, irmão. O poder de Deus é interessante no nome de Jesus. Em todos os lugares do mundo agora, pode estar cultuando da mesma forma como nós estamos. E essa construção, ela é única. Ela é feita, não importa o lugar, não importa a maneira como está sendo feita, se tiver no nome de Jesus. E é essa construção de, não fala de 4 paredes, essa construção é mais do que eu dizer um sim para Deus. É uma construção que ela vai me transformar, ela vai me moldar, ela vai me trazer a semelhança daquele primeiro Adão, na pessoa de Jesus. Ela vai me fazer ser santo, separado de tudo que eu ainda me apego, de tudo que ainda eu tenho como ainda uma coisa que, se eu não tiver, eu não vou estar bem. De um dinheiro, de um emprego, de um porto seguro. Muitos têm como isso. Essa construção é muito grande. E só quem constrói, e só quem põe a mão à obra. E o interessante, independentemente se nós não estamos pondo a mão à obra, mas nós estamos na construção. Porque eu tenho certeza que todos aqui disseram sim para Jesus. Quando você diz sim, você entrou nesse processo. Deus lhe chamou para esse alvo muito grande. E a igreja, irmão, ainda não está entendendo. Não são todos. Mas tem alguns que ainda não estão entendendo esse processo, irmão. De ser uma igreja física, mas ao mesmo tempo espiritual. E só Jesus consegue fazer isso, viu? O meu óculos agora, viu? É um modelo novo, viu, irmão? Então, Paulo nos chama a figura da igreja como um corpo humano. Mas é para se transformar. Essa transformação, Paulo quer trazer aqui no verso 19, é gradativamente, como um grande edifício, nesse sentido de nós, como igreja. Essa grande construção, esse grande prédio que é sobre cada um de nós. Essa importância de nós entender edifício, essa é uma palavra grega que Paulo usa. Grega significa um processo de construção. É a figura da igreja numa grande construção. E como é que eu faço isso? E como é que eu me envolvo nessa construção? E como é que eu entendo que essa construção? Quando eu entendo o que Deus fala através da palavra na minha vida. Quando eu entendo o que a palavra exige para a minha vida. Quando eu entendo o que a palavra realmente ela me ensina do que é prioridade. Quando eu entendo o que a palavra realmente ela fala, do que eu tenho mais de valor. Essa grande construção, meu irmão. E é por isso, irmão, que infelizmente, e vai continuar sendo infelizmente, a igreja ela vai estar sendo pegada por esse mundo. A Bíblia, Jesus falando lá nos seus evangelhos, vai dizer que nós somos pegados à força para ser tirados do reino de Deus. Não é com coisa fácil não, irmão, que está nos tentando tirar da presença de Deus, não. Às vezes,
Um não entende, pensa que é um problema entre uma relação de irmãos. Às vezes pensa por causa de uma questão familiar, às vezes pensa por outras coisas, mas tem um investimento muito grande sobre isso. E se eu não buscar tentar para isso, para esse chamado que Deus me deu, esse chamado de ser cristão, esse chamado de eu entregar a minha vida a Jesus, e esse processo de eu buscar crescer em Deus, vamos ser mais um nessas estatísticas, infelizmente, da vida, desigrejados, ou que não vem mais à igreja, ou que a igreja já passou, já era, as coisas agora é o que tem mais lá no mundo. Bota aí, 1 Coríntios 6, 19, é um texto até conhecido da igreja. 1 Coríntios 6, 19. Igreja. Aí está a grande construção. Essa construção, irmão, que Jesus está falando lá em Efésios e fala mesmo os Coríntios, está falando que agora essa construção é de um grande santuário. Não é um santuário, irmão, aqui falando, porque aqui, esse sentido daqui, esse santuário que Deus está falando de uma grande importância, é eu e você, somos nós. Então, quando eu venho da minha casa a essa casa de oração, eu tenho que entender que tem uma grande construção dentro de mim. Quando o pastor ou outro irmão que está pregando, ou através de um louvor, ou quando você ora, lê a Bíblia, tem um processo, há um processo de uma grande construção sobre nós. Por quê? É necessário entender que eu não sou só um corpo, mas esse corpo tem que ser uma construção de um santuário. Porque, infelizmente, irmãos, muitos entregam a mão a Jesus e passa tempo e fica só um corpo. Verso 21 responde tudo isso. Verso 21. Perdoe, viu, meu irmão? Perdoe. Desliga aí, por favor. Eu vou levar para missões. Não, irmão, não, é o meu material de trabalho, pastor. Pois, meu irmão, se eu não entender que eu não sou só um corpo, eu não sou só uma pessoa que aceitei Jesus, eu não sou só um membro de uma igreja, irmão, eu sou mais do que isso, eu sou um santuário, eu sou uma grande construção, e essa construção ela é dada pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele foi enviado com essa intenção de habitar nesse santuário. E esse santuário, ele tem que moldar, ele tem que ser construído da maneira como Deus quer. E é isso que Paulo está falando aos Filipenses, ou aos Efésios. Vocês ainda estão com cabeça de estrangeiro, vocês estão vivendo ainda como estrangeiros, como pessoas do mundo, como forasteiros. Deixamos isso e entendemos que há agora uma construção, há um grande edifício, um santuário foi colocado, e esse santuário precisa cada vez mais crescer, porque há um ser muito grande, chamado Espírito Santo. O tempo do Espírito Santo, irmão, a razão final é que precisamos ser o santuário do Espírito Santo, essa é a razão. Pergunta: quem iniciou essa construção? Efésio, bota aí Efésios 2, verso 20. Efésios 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento
dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina. Quem iniciou? Os apóstolos. E quem deram continuidade? Os profetas. Aqueles que Paulo vai falar em Atos, ou aquele que vai falar lá, Lucas, em Atos. Mas sobre em que lugar foi construído? Sobre Cristo. Porque Cristo é a base, Cristo é a pedra, Cristo é a rocha. Mas foi iniciado com eles, irmãos. Eles receberam. Por que eles iniciaram? Porque eles foram preparados por Cristo. Eles foram moldados à maneira e o costume de Cristo. E por isso que eles foram privilegiados a dar início a essa construção desse evangelho, dessa grande construção nas vidas das pessoas. Além dele, em outras. E o tema é: temos um grande edifício na igreja espiritual. Nós precisamos entender isso, irmãos. Essa construção, ela precisa ser fundamento na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos antecederam, deram continuidade ao ministério de Cristo. Tem uma observação, irmãos, é que há vários tipos de crente na igreja. E é interessante. E não era para ter. E não era para ser. Que se você buscar a leitura, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamentos. Não era para ter muitos crentes. Mas há uns tipos de crente que é interessante nós entender. A crente de Éfeso é o crente tradicional. É o crente, pastor, que mantém os fundamentos, que mantém os ensinamentos, que mantém o que ouve e segue. A crente de Esmirna é o crente sofredor, que está ouvindo e continua a mesma coisa. Há tipo de crente de Pérgamo, sempre está no meio do lado, sempre está nos lugares de perigo, no meio dos escarnecedores. Vem à igreja, mas continua no meio dos escarnecedores. Há tipo de crente que atira, tolerante ao pecado. Há tipo de crente de Sardes, improdutivo. Há tipo de crentes, Filadélfia, fiel e vencedor. Esse também nós queremos e somos. Há tipo de crente também, Laodiceia, mudando. Por que eu trouxe isso, irmão? Só para nós... Que são as igrejas, infelizmente, as características daqueles que, infelizmente, não deram, começaram bem, mas, infelizmente, as suas características é o que parece isso que eu acabei de falando. Mas a ideia de Paulo não é falar disso, irmão. É falar de que tipo de construção, qual é a construção que eu estou fazendo, qual é o construtor, qual é a função que eu estou ali envolvida. Porque nós estamos numa construção, querendo ou não, nós estamos, porque entregamos a nossa vida a Jesus. Como nós estamos sendo? Então, há vários tipos de crentes também, construtores na igreja. E eu quero falar de 3, há vários, mas eu vou falar de 3. E aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 3. Vá para 1 Coríntios agora, capítulo 3, leia, vamos ler o verso 12 e o 14. Aqueles que constroem sobre este alicerce podem usar vários materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Pule para o 14. O 14, né? Se ele sobreviver, o construtor receberá. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Aí é um tipo de crente que esse crente realmente entendeu o chamado de Deus, entendeu o chamado da sua missão. Realmente é o crente chamado sábio.
O crente sábio, sabe o que é que a Bíblia caracteriza um crente sábio? Sólido. Sabe o que é uma coisa sólida? É consistente, é dura, é firme. Esse é o crente que entende da sua missão, pastor. Que entende, irmãos, do seu chamado. Que entende que Paulo está falando nos Efésios. Está dizendo, olha, vocês precisam entender em que fundamento vocês foram fundados. Esse é o crente conhecido como crente sábio. Resultado do crente sábio, consistente, é o resultado de um demorado trabalho realizado. Ele entende que essa vida que ele leva, essa caminhada que ele está envolvida com Cristo, exige dele trabalho, exige dele esforço. E esse trabalho e esse esforço, por mais que seja demorado, vai ter um resultado maravilhoso. Mas enquanto não chega, ele tem que ser consistente, ele tem que ser sólido. Ele tem que entender que, se ele não entender isso, infelizmente, irmãos, vamos... É essa igreja que nós precisamos entender, irmãos. Porque eu estou vendo, irmãos, sabe por que nós vemos as pessoas, infelizmente, principalmente quando nós evangelizava, pessoas saindo da igreja, irmão. Há números grandes de pessoas saindo da igreja. Pessoas que não entendem, irmão, não entendem o seu chamado, não está entendendo o que Deus está fazendo dentro deles, o que Deus quer dele. Não está entendendo o que eles precisam entender é que há um processo na nossa vida. Há uma busca de nós mais forte para nós entendermos que essa construção, que essa vida de igreja e igreja espiritual é muito mais de nós só orar, é muito mais de só eu vim à igreja. É uma entrega, é uma renúncia, é uma construção grande, é um chamado de ser templo do Espírito Santo. E quando eu entendo, eu sou considerado como crente sábio, sólido, consistente. Não importa se o trabalho demora, mas o importante é que eu estou trabalhando. O importante é que eu estou envolvido nisso. Jó, capítulo 12, verso 13. Olha a característica de um homem sábio. Jó 12, 13. Amém? Quem encontrou, posso ler primeiro. Esse é o resultado do homem sábio. Ele não confia nele. Ele não confia na sua sabedoria. Por mais que ele tenha até formações, inteligência, conhecimento, mas ainda, se voltando para a vida com Deus, uma caminhada com Deus, não é essa sabedoria que Deus quer. Ele pode até usar, ou ele pode até edificar a sua sabedoria, sua inteligência, sua capacidade com a sabedoria de Deus. Aí ele consegue. Mas se ele for com a sua própria sabedoria, não vai conseguir. Ele não vai continuar sendo um crente sábio, irmão. Porque através da sabedoria e a força de Deus é que nós passamos a ter conselho e entendimento. Provérbios 16, 23 e 24. Provérbio 16, 23 e 24. Da mente sábia vem conselho sábio. As palavras dos sábios são clinar e... as palavras dos sábios são convincentes. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Esse é o homem sábio. O coração dele é um coração preparado, é instruído.
E essa instrução não é somente na questão sabedoria, a questão no seu comportamento, nas suas decisões. A boca é crescente, a boca dele, a vida dele, ele só fala das coisas de Deus. O favor dele é como um favor de mel, e as suas palavras são doce para a alma, saúde para os ossos. Veja um homem que tem uma sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria. Isso é uma sabedoria de um homem que ele é consistente na sua decisão. Quando ele disse sim para Jesus, quando ele entende da obra na sua vida, é essa a atitude que Deus quer para ele. Ao contrário disso também, irmão, existe outro, infelizmente, que está envolvido nessa construção, que também carrega o nome de crente, mas infelizmente, que Paulo vai falar que não é bom desse homem. Vamos lá para 1 Coríntios 3, voltando para 1 Coríntios 3, lá é o verso 15. Olha o homem que infelizmente, que Paulo fala desse crente envolvido nessa construção. 1 Coríntios, viu? 3,15. Paulo dá uma intenção muito sábia aí. Ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá juízo. Parece que o cara já se perdeu. Aí depois ele dá um sentido de esperança. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, ou pela uma situação de difícil, ou, infelizmente, nas últimas instâncias, vamos dizer assim, o cara decide a voltar para Cristo. Mas não é a ideia essa. A ideia é, sabe qual é o crente que Paulo quer trazer aqui? É um crente não sábio. Sabe qual é um crente não sábio? É um crente duradouro. Você sabe o significado de duradouro? Pode ser ou não ter muita duração. O sentido de duradouro é ele pode ser demorar ou não demorar. Sabe aquele crente que começa aqui, passou 10 anos. Você deu de tudo para esse homem. Esse cara, poxa, esse sim. Se viu até de exemplo para muitos. Mas lá depois de 10 anos, o cara desistiu de tudo e foi para o mundo. É esse mais ou menos que Paulo está falando. Paulo está dizendo, meu amigo, espera aí. Você disse sim para Jesus. Você se envolveu. As suas obras agora são obras de alguém como se estivesse queimada, estivesse sendo reprovada. E o problema é que muitas das vezes nós esquecemos, irmão. Quando nós levantamos a mão, esquecemos que diante dessa decisão, nós recebemos privilégios. Quais são os privilégios? Ser filho de Deus. Quais outros privilégios? Temos acesso ao Pai. Qual outro privilégio? Somos chamados de casa de oração, templo de Deus. Mas também tem uma situação contrária, que estava antes de nós tomar decisão. Qual é a decisão que Paulo está dizendo aqui? Antes de não tomar decisão. Nós era rebelde, nós era tido como não filho de Deus, estava sobre nós uma ira, nós era filho da desobediência, vivia mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Então tem uma lista que muitas das vezes nós não atentamos para trás. E esse Paulo está dizendo, meu amigo, espera aí, você não está tentando não, deixa eu lhe dizer sobre tudo que você está fazendo, suas obras, sofrerá ele juízo. Há uma cobrança a isso, sobre nossas vidas. Há um peso sobre isso. E Paulo está dizendo aqui, não sejamos crentes não sábios. Começamos bem, temos uma vida com Deus. Temos um privilégio de sermos chamados hoje de essa construção dentro de nós, de o próprio Espírito e nós construindo um santuário dentro de nós. Esse santuário amolda a maneira de Deus, ao costume de Deus. Nessa vida, até Cristo voltar, nós estamos no processo de construção.
e por alguma maneira ou alguma coisa nós vamos deixar de ser templo, mas é isso que Paulo está dizendo. Não sejamos não sábios, irmão. Sejamos como o primeiro, sábio, sólido. Mas ao contrário de sólido, Paulo está dizendo que é duradouro. Parece, mas um tempo vai deixar de ser. Isaías vai falar muito bem sobre isso. Isaías 5, verso 21. Bota aí Isaías 5, verso 21. Isaías. Ai dos que são aos seus próprios. Esse é o crente não sábio. Ele é crente. Paulo está falando para a igreja. Aqui é o crente que está dentro da igreja, mas é o crente não sábio. É o crente não sábio. O que é que acontece com um crente não sábio? Ele vai voltar. Ele pode até passar anos, ele pode até passar até o tempo que Deus Jesus Cristo chegar na igreja, até o tempo que Jesus Cristo vir, ele pode até estar na igreja, mas tem aquela passagem que Jesus diz, uns será tomados. Jesus não é todos não, é uns será. Mas qual é o que vai ser tomado? É o crente sábio, é o sólido, é o consistente, é o que persevera. Esse sim, mas esse aqui é o duradouro. Ele está dizendo, sabe como é que ele está dizendo aqui? Paulo quer dizer aqui, é o que vive, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Sua maneira, ele é o tal, ele sabe, até ele fala de Deus, irmão. Ele até conversa as coisas de Deus. Mas dentro dele não há ainda. O Espírito Santo está assim, ele tomou a decisão. Aí o Espírito Santo está assim, meu filho, eu quero começar essa construção, eu quero começar essa dentro de você. Mas ele, não, eu tenho minha sabedoria, eu só quero Jesus, mas eu tenho a minha maneira de viver. Eu só quero Jesus, mas eu não vou perder os meus costumes lá fora. Não, eu só tenho Jesus, mas eu ainda tenho muito para realizar. Eu só tenho Jesus, só quero Jesus. E esse é o perigoso. Os fundamentos de Cristo. Esse é o duradouro, infelizmente. Provérbio 3,7 também, o Salomão fala desse crente não sábio. Provérbio 3,7. Quem encontrou, possa ler para mim. Pronto, esse aí é só repetindo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Aí tem uma passagem que dá a resposta a esse, olha. Dá a resposta ao que Paulo fala no 15, né? Que ele vai dizer que, mas quando vir um juízo sobre ele pode até ser salvo. Ele pode até vir ser salvo. Aí, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Ele pode ser salvo se ele temer ao Senhor e se apartar-se do mal. Mas ao contrário, as estatísticas, o que nós estamos vendo, irmão, infelizmente, essas pessoas não voltam mais. Você pode ilustrar até na vida do próprio Salomão. Salomão. Ele começou com toda a sabedoria e depois jogou fora. Jogou fora. Perdeu o grande privilégio, né? Deixou de ser sábio, passou a ser inteligente. Que perigo, homem. Outro crente, infelizmente, que Paulo também fala, esse é o pior. Tem muitos, irmãos, mas esse é o pior, é o verso 17 de 1 Coríntios 3. Vamos ver, de 1 Coríntios 3. Verso 17. Santo e você
Sabe o que é que Paulo quer resumir aqui? Esse é um costume daquela igreja estava vivendo, viu? Muitos ali, viu? A vida de cada um ali. Tinha... É o templo de Deus, né? Na verdade, é para ser chamado de templo, né? Por isso que Paulo diz, se vós são templo de Deus, né? Ele não generaliza, ele diz, se vós são templo de Deus, porque ele sabia que tinha esse tipo de crente lá. Esse tipo de crente, Paulo está dizendo aqui, é um crente chamado tolo. Entregou a vida a Jesus, mas não teve nem 1% de nada de mudança na vida dele. Para chamar a nossa atenção, como a gente está tratando de igreja local aqui, a gente pode considerar uma igreja física o mal que se traz para dentro da igreja física também. Também. Que também é a morada de Deus. Sim. Ele também faz parte da igreja física. Então esse é o crente tolo, meu irmão. Por que tolo? Tolo aqui é alguém que ignora a sabedoria divina e age de forma insensata. Esse é o tolo que Paulo está dizendo. Ele vai passar um bom tempo dentro da igreja, mas ele vai ignorar. É diferente do orador. O orador até compartilha, até aprende uma coisa, até toma posição, até se envolve com obras, mas ele ainda tem muita coisa na sua vida indecisa. O tolo não. O tolo vem à igreja, mas ele passa a vida toda ignorando os ensinamentos de Deus. Ele destrói. Ele só faz destruir o tempo. Esse é o pior que Paulo está dizendo. Esse é alguém que ignora a sabedoria divina e ele vai viver, ele age de forma insensata. Vamos ver o que é insensato? Sabe o que é insensato? Mateus 7:26. Insensato está lá na São Marcelo. Sabe o que é insensato? Vamos ver o insensato. É um texto até conhecido na igreja, Mateus 7:26. Esse é o insensato, irmão. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as... Ele vai ouvir, ele vai continuar ouvindo, ele vai ouvir. Mas a casa, ele acha bonito, ele vem à igreja, ele para até tudo, você até chora, se emociona. Mas os fundamentos é só edificado sobre areia. Esse é o pior. E o pior disso tudo, sabe o que é, pastor? Está dentro. Paulo está dizendo, está dentro. Está dentro, irmão. Tito. Bora um Tito 3. Tito 3:3. Por quê? Era nós. Aí, também. Porque também nós éramos outrora insensatos. Foi a causa da queda de 5 igrejas lá da Ásia Menor. Da Ásia Menor. Era nós, irmãos. Mas hoje, com certeza, nós não somos mais. Nós não somos mais insensatos. Tolo. Nós somos, e com certeza, o crente sábio, duradouro, sólido, independente, irmão, das situações que vier. Vamos buscar ser crente sólido. Não estou dizendo aqui que nós não vai ter fraquezas, nós não vai ter situações difíceis, não vamos pôr, vamos dizer, alguma dúvida, alguma atitude, alguma coisa que venha contra nós. Não é isso que eu quero fazer. Eu não quero trazer aqui ninguém super crente, que não existe. Não existe. Mas existe o crente com a sua limitação, com a sua humanidade, mas buscando no Senhor, construindo o que Paulo está falando, essa grande construção, esse grande santuário.
ser edificado no fundamento de Cristo. É esse crente que eu quero priorizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Foi essa reflexão que eu pude trazer para a igreja. Que Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Passo a palavra para a nossa irmã. Ele falou muito nome crente, mas esse crente é a igreja, nós. Tanto na parte espiritual, como o templo de Deus, que são, como a igreja material, a igreja física, que também é o templo de Deus. Esse cuidado nosso, para a gente continuar. Veja bem, o lugar onde Deus está, o que é que nós ouvimos? Palavras que edificam, que fortalecem, que sustentam, que protegem, que guardam, que livram do mal. Às vezes eu estou conversando com uma igreja, algumas igrejas ou outras que a gente enfrenta no dia a dia da vida, isso é o mundo inteiro, não é? A gente só consegue vencer se tiver alicerçado na nossa doutrina. Só. É a palavra de Deus que mantém a gente de pé. É como trouxe a droga muitos textos bons na questão do insensato, que é se olhar nos seus próprios olhos, querer fazer aquilo que ele acha que deve. A Bíblia não tem achismo. A Bíblia é um osso. E a gente vai aprendendo, agradecendo a Deus nesses momentos, que é muito edificante a mensagem dessa. Porque nós somos essa igreja escolhida. Não é? Como falamos sobre os significados da igreja no Novo Testamento. O organismo vivo e dinâmico. Foi domingo de manhã que a gente falou. O organismo vivo e dinâmico. Então a gente tem que levar a sério as coisas de Deus. A gente, essa igreja maravilhosa, abençoada de Deus, escolhida de Deus, e precisamos testemunhar disso. Não é? É para eu orar ou já orei? Amém? Nosso Deus amado, Pai glorioso e eterno, Senhor, o que podemos dizer ao Senhor é só gratidão. Porque nós vamos ouvir uma coisa que traz para nós uma direção perfeita, para que a gente viva do imperfeito do mundo, Senhor. E o Senhor é esse Deus presente em nossas vidas. Nos alegramos de saber que somos essa igreja viva e onde o Senhor habita em nós. Oh Deus, que alegria saber que o Senhor, esse Deus tão todo-poderoso, está dentro da gente, na nossa vida, Senhor. Está dentro da igreja física, nesse lugar onde estamos agora, Senhor, para adorar o Senhor e aperfeiçoar a nossa comunhão. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que nos ajuda nos momentos mais difíceis, porque sabemos que aqui na terra nós vamos enfrentar sim, Senhor. Nós temos um Deus que cuida de nós. Ajuda-nos, ó Deus, como nessa noite, sempre trazendo palavras para que a gente ouça e para que a gente tome posições concretas, ó Deus, absolutas da verdade escrita, Senhor. Porque o que está escrito nas Escrituras é a Tua palavra, é a Tua vontade, é a nossa vitória e a nossa vida eterna. Agradecemos pela vida do Teu servo nesta noite, a vida da Tua serva, Deus, que fomos chamados para esse momento e trazer para nós aquilo que precisávamos ouvir. Agradecemos pelo Ministério de Música, as mensagens também que nós ouvimos pela palavra, da música, ó Deus, da melodia, como também todas as nossas orações, nesta noite que colocamos em Teu altar, colocamos em Tuas mãos. Que o Senhor, como esse Deus bondoso e misericórdia, esteja nos respondendo, Deus, porque nós precisamos das Tuas respostas. Leva-nos, ó Deus, para casa, prepara-nos, ó Deus, para essa semana, decorrer essa semana até domingo à noite, tudo aquilo que vai acontecer, as programações dessa igreja Batista em Franca, dessa igreja Batista em Itabunisa, dessa igreja Batista em Branca, e em toda a tua igreja na face desta terra, que o Senhor esteja à frente, direcionando os teus céus, para que a tua igreja continue segura, firme, sólida, não é forte, ó Deus, servindo ao Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, te oramos, te pedimos, te louvamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sempre sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja vencedora e santa, gloriosa e abençoada do Senhor, como também sobre toda a igreja que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo.
Santo e a Igreja